Ah, como vai? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bem, gente, eu vim gravar esse vídeo aqui. Na verdade, eu não tinha uma intenção inicial, nem planejava isso, mas eu senti que surgiu uma necessidade. Não uma obrigação, mas uma necessidade mesmo, em virtude do primeiro vídeo que eu gravei sobre o assunto. É sobre a série que eu anunciei, Curiosidades Bíblicas. A série que vai ao ar mesmo, vai muito em breve, já está começando a trabalhar em cima disso. E no primeiro vídeo gravado, eu fiz uma pequena chamada, um pequeno anúncio rápido mesmo. E eu não imaginava, eu já deveria imaginar, mas surgiram alguns questionamentos. Questionamentos, é verdade. Não tem nada contra questionamentos, mas apenas alguns são curiosos. Questionamentos do tipo: qual o propósito disso tudo? Por que isso? Para que fazer isso? Por que você não fica na sua? Por que não fala de outras coisas? Onde você quer chegar com isso? Questionamentos do tipo, você entende? Então, pensando nisso, eu achei interessante vir aqui e falar o porquê. Eu falei o que vou fazer e agora eu vou falar por quê, já que começou, começou a ser questionado isso. Eu não estou justificando, não há o que justificar, não há necessidade. E por que não há? Porque estou dentro de uma liberdade constitucional. É um direito meu, como de qualquer um, abordar o assunto. Não é? Mas eu acho interessante falar para clarear algumas ideias. Eu quero primeiramente dizer que quando eu cito liberdade de forma legal, constitucional, é porque no artigo 5º da nossa Constituição, Constituição esta válida desde 1988, ali no artigo 5º, nos incisos 4º e 9º, nós temos garantida a nossa liberdade de expressão, liberdade de comunicação e de produção e reprodução de conteúdo intelectual, artístico, científico, enfim. Ou seja, o que eu vou fazer, e já estou fazendo, nada mais é do que a produção e reprodução de um conteúdo intelectual, ou artístico, ou científico, dependendo do teor da abordagem a ser feita. Mas está tudo enquadrado ali na nossa Carta Magna, nossa Constituição. Quando eu falo em liberdade, estou me referindo a isso. E ainda falando sobre liberdade, é importante lembrar, para quem já sabe e avisar para quem não sabe ainda, que a Bíblia, tida como sagrada, a Bíblia é uma obra de domínio público, ou seja, disponível à disposição para quem quiser fazer dela uso, abordando o seu conteúdo, reproduzindo o seu conteúdo, não há censura para isso, embora às vezes existam tentativas de censura, mas não há uma censura válida para isso. A liberdade é total. Outro detalhe curioso, quem aborda a Bíblia sobre os temas bíblicos e faz isso de uma forma apologética, devocional, em defesa de, eu pelo menos não vejo alguém nessa situação sofrer algum tipo de questionamento do tipo: por que isso? Para que isso? Qual o propósito? Por que você não fica na sua? Por que você não fala de outra coisa? Eu não vejo. Esse tipo de questionamento, indagação, ele surge quando você tenta fazer uma abordagem crítica, mais racional, até imparcial, desde que você não faça defesa. Se você não fizer defesa, você já começa a passar por um questionamento do tipo: não deveria ser assim. É a liberdade que todos têm, tanto os apologetas quanto os críticos. E é baseado nessa liberdade que nós, quando eu digo nós, eu refiro a mim mesmo, farei esse trabalho. Um trabalho simples, na verdade, não tem nada de tão rebuscado, eu vou tentar usar uma linguagem o mais próximo possível do público. E um detalhe aqui também, uma interpretação minha, pessoal, que pode não ser a sua interpretação, mas quando esse tipo de questionamento surge em situações assim, o que fica aparecendo, o que fica patente, o que fica demonstrado em princípio, é um tipo de tentativa de constrangimento, de desestímulo, de desencorajamento, quando você se propõe a fazer algo dessa forma, essa abordagem crítica. E explicando que a abordagem crítica não significa necessariamente falar de forma negativa. A crítica é uma crítica textual.
Na verdade, é um pensamento científico. A ciência, seja qual for o tipo de assunto abordado, qualquer tipo de coisa que seja investigada, a ciência ela faz uma abordagem crítica. Isso não significa buscar pontos negativos, simplesmente fazer uma abordagem de forma imparcial, racional. Para quem quer saber, então, este é o propósito, esta é a intenção do Rogério ao fazer esse tipo de trabalho nessa série Curiosidades Bíblicas. Explicar então. A partir do próximo vídeo eu não vou mais falar sobre isso, posso até citar algumas coisas, mas a partir do próximo vídeo eu já quero e vou começar a falar do que eu me proponho. Levantar as curiosidades bíblicas, e no vídeo chamada eu tinha comentado que eu vou abordar textos que nunca são abordados, nunca são lidos e que muitos cristãos nem sequer conhecem, porque não foram apresentados a esses textos para conhecer e terão que fazer isso por iniciativa própria, perdão. Mas a maioria não faz. A defende e diz que conhece, acredita, mas não conhece, e quando você apresenta um texto polêmico, a pessoa faz cara de paisagem, a pessoa desconhece, fica surpresa. Muito curioso isso, né? Pois bem, eu vou abordar aqueles textos que não são abordados, que não são lidos, não são ensinados, a respeito dos quais não se prega. Mas também vou abordar aqueles que são batidos, são bem usados, mas são usados de uma forma tendenciosa até. Eu vou abordando, não há um critério cronológico de assunto, não. Eu vou abordando de acordo com o meu interesse, à medida que eu sentir que devo, ou dentro da minha vontade, dentro da minha liberdade. Ok? Fica combinado então? Eu reforçando aqui o convite para a série Curiosidades Bíblicas. Você não pode perder. Eu espero você. Eu sou Rogério Lázaro. Aqui, o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.